irmãos, que prazer, que alegria poder voltar aqui mais uma vez, essa igreja linda, amada, que está no meu coração. Minha gratidão, pastor Joab, obrigado. Transmito meu abraço à pastora Mona Juliette, pastora Juliette. Deus abençoe meu amigo Leandro, os pastores aqui presentes. Não vou lembrar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados. Não é? Que Deus vos abençoe de maneira poderosa. Eu quero ler com você carta que Paulo escreveu a Filemon. Abra aí, por gentileza. Filemon, capítulo de número 1. Só tem um mesmo. Então, abra aí. Carta que Paulo escreveu a Filemon. Quero ler com você, versículo 17. Pastor, pelo amor de Deus, como é que se encontra esse negócio? Fica tranquilo. Encontre Hebreus e volte uma. Ou então encontre Timóteo e avance duas. E você vai encontrar Filemon bem ali no meio. Não está faltando página na sua Bíblia. É um capítulo mesmo. Um capítulo só, mas extremamente poderoso e forte. Enquanto você encontra, deixa eu mandar um beijo para Thaís, Benjamin, Rubem, os amores da minha vida, estão assistindo o culto lá no Rio de Janeiro. Beijo, meus filhos, amo vocês. Benjamin tem 8, o Rubinho tem 7, Daniel vai nascer mês que vem, um mêsinho para Daniel chegar. E aí Thaís já está falando assim, quando a gente tiver o próximo, olhei para ela, falei assim, mas deixa nascer, né, o terceiro, depois a gente vê esse negócio, como é que vai ser. Eu estou aí colocando menino no mundo, né? Uma promessa sobre a minha vida, sabe qual é? Sereis pai de uma grande nação. Ter filho é bom, não é, gente? É bom ter filho, né? Ah, pastor, mas é muito caro. Mas Deus que dá, o Deus que garante, irmão. Deus só dá filho para quem Ele quer. Quantas pessoas você não conhece que querem ter filhos e não conseguem? Né? É porque é Deus que dá. Então, Deus abençoe vocês, meus filhos. Amo vocês. Filemão, versículo 17. 17 diz assim, Filemão 17. Minha versão NAA, eu vou ler com você. Portanto, se me consideras companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele te causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Opa, vou repetir. E se ele te causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta, porque eu, Paulo, de próprio punho escrevo, pagarei. Diga para quem está do seu lado, fique tranquilo. Está pago. Essa carta é uma carta poderosa, irmãos. Talvez dessas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né, cartas da prisão, seja essa aqui uma das mais lindas. Ela tem uma beleza literária, né, pastor? Ela tem um charme, essa carta. Os estudiosos chamam ela de o Evangelho dentro do Evangelho. E algumas pessoas fazem um trocadilho com o nome chamando Filemão de o filé mignon da Bíblia. Porque ela é uma parte nobre dentro de outras partes que também são nobres. A carta é muito simples, se você ler, você vai ver, você lê ela em poucos minutos. E ela é composta só de 3 personagens, que é um escravo, um senhor e um amigo. Você pode repetir comigo? Um escravo, um senhor e um amigo. Você vai descobrir que o apóstolo Paulo é o amigo que está escrevendo para um senhor falando de um escravo. Vou repetir para você fixar. O apóstolo Paulo é o amigo que está escrevendo para um senhor falando de um escravo. E você vai ver pelo relato que existe um homem chamado Onésimo, esse é o nome dele. E Onésimo, ele é escravo de Filemão. E Filemão é amigo de Paulo. Onésimo, escravo de Filemão, Filemão, amigo de Paulo. E você vai ver pelo texto, que o texto dá a entender que um dia Onésimo ele resolveu fugir da casa do seu senhor Filemão. Onésimo não quer ser mais escravo, Onésimo não quer estar mais atrás das grades, Onésimo não quer estar preso por correntes, ele quer ir embora. Eu acredito sinceramente que a motivação dele está certa, porque nenhum homem tem que ser escravo de outro homem, ninguém tem que viver sujeito a outra pessoa. Então ele tem boa motivação, ele não quer ser mais escravo, ele quer ser livre. A motivação dele está certa, mas a forma que ele escolheu para fazer isso está errada. E por quê, pastor? É porque ninguém é livre fugindo, né? Principalmente nesse caso que para fugir ele teve que enganar. E liberdade você não ganha enganando, liberdade você conquista obedecendo. Libertação não acontece quando eu fujo daquilo que me prende, libertação acontece quando eu obedeço àquele que tem poder de me libertar.
Eu não sei se você sabe, mas nessa época aqui existia uma lei chamada Lei dos 7 anos. Você vai ver lá em Êxodo 21, Deuteronômio, ela repete. Uma lei que dizia que um homem poderia ser escravo de outro homem durante 6 anos, mas no 7º ano ele seria absolutamente livre. Um homem poderia trabalhar para outro homem durante 6 anos, e no 7º ano ele seria livre. Porém, a lei também diz que se porventura esse ex-escravo que trabalhou 6 anos, depois dos 6 anos, ele amasse a casa do Senhor, ou ele amasse o Senhor da casa, ele poderia optar por sua livre e espontânea vontade em permanecer na casa do Senhor. Se ele escolhesse permanecer na casa do Senhor, porque amava a casa e porque ama o Senhor da casa, ele deveria passar por um procedimento, ele deveria ser marcado. E é daí que vem a expressão escravo de orelha furada, porque a marca que ele carrega ia dizer que ele não está na casa por obrigação, mas está na casa porque ama a casa e o Senhor da casa. Sabe qual é a verdade? É que ninguém obriga você a vir aqui, ninguém te obriga a participar de cultos regulares, ninguém foi na tua casa hoje e falou assim: você está obrigado a ir para a ceia, se você não for vai te acontecer isso, isso, isso. Não, isso não acontece. É verdade, pastor, ninguém me obrigou, então por que eu vim? Veio porque é marcado. Gosto quando Jesus está pregando uma palavra um pouco mais forte, os discípulos começam a ir embora, aí ele vira para os mais próximos e diz assim: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora também. E Pedro diz uma coisa que só quem é marcado pode dizer: a quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Eu gosto quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele começa assim, ó: eu, Paulo, e antes dele dizer que é discípulo, antes dele dizer que é apóstolo, antes dele dizer que é escolhido, ele fala: eu sou escravo de Cristo. Pastor, como é que Paulo pode pregar liberdade sendo escravo? É porque está fazendo referência à lei. Ele está dizendo: sou escravo porque eu escolhi ser escravo. E quando colocaram ele na parede, ele falou: não me inquietes, porque o que eu trago em mim são as marcas de Cristo. Ou seja, sou escravo porque quero, prego o evangelho porque quero, e se fui preso, sou preso para a honra e glória do nome dele. Eu vim pregar para uma geração de gente marcada aqui, gente que está dizendo: pode vir problema, pode vir afronta, pode vir decepção, mas aqueles que são marcados permanecem na casa e na presença do Senhor da casa. Eu não sei o que você andou passando, mas se você tem a marca, nada pode arrancar você do ambiente que Deus... Eu estou sentindo a presença dele. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. A marca que você carrega vai te colocar dentro do ambiente que Deus está. Será que tem alguém para entender essa palavra profética? Se prepare. Se você tem a marca, nada arranca você da casa do teu pai. É marca. Eu vou te dar um exemplo bom aqui. Tu lembra quando Jacó fugiu de casa? Enganou o pai, mentiu para o irmão, foi para a casa do tio. Passou 14 anos lá. 7 anos para casar com a mulher que ele não gostava, mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava. Resolveu voltar para casa e fazer as pazes com Esaú. Quando ele está voltando para casa para fazer as pazes, entra num vale, um lugar chamado Val de Jaboque. Quando ele entra lá, um anjo entra com ele. Ele agarra o anjo e diz: não te largo até você me abençoar. E o anjo está olhando para ele falando assim: rapaz, você não entendeu nada, estou querendo mudar teu nome. Está querendo trocar de carro, eu quero te dar um legado, pô. Está preocupado em pagar um boleto, eu quero mudar a tua história. Está preocupado com esse probleminha aqui, eu quero dar teu nome à nação. Ninguém nunca mais vai esquecer quem você é. Aí tem uma hora que eu acho que o anjo cansa daquela briga e fala assim: quer saber? Vou tocar na juntura toca na juntura da coxa dele. E como que ele sai daquele encontro? Sai como? Mancando não, marcado. Porque toda vez que Deus mexe por dentro, você reflete por fora. Quem olhasse para ele ia dizer: Jacó está diferente. Ele ia dizer: é porque eu entrei no vale, Deus entrou comigo. E quando Deus te marca, muda jeito, muda roupa, muda fala, muda geografia, muda mentalidade, muda amizade, muda a vida financeira. Eu realmente não sei como é que você cruzou essas portas, mas eu sei de uma coisa: se assentar na mesa do Senhor, Ele vai marcar você e vai voltar para casa carregando uma marca tão poderosa que os teus amigos vão saber, os teus parentes vão saber. Aonde você andar, alguém vai dizer: você não é mais a mesma pessoa. O que houve? Eu entrei no vale, Deus entrou comigo, Ele marcou a minha história e nunca mais eu serei o mesmo. Onde estão aqueles que foram alcançados por Ele aqui? Só os que carregam a marca. Aqueles que estão dizendo: pastor, eu não consigo andar do mesmo jeito, não consigo pecar do mesmo jeito, eu não consigo ser a mesma pessoa, porque eu encontrei com aquele que quando marca o homem muda para sempre. Eu preciso de alguém para me ajudar a exaltar a Ele. Se você está vivo aí e carrega uma marca, erga as suas mãos para o alto e me ajude a adorar ao Rei. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Uau!
Aí vamos lá, o cara foge. Onésimo não quer ser escravo, vai embora. Só que no meio da fuga dele, ele vai preso. O pastor vai preso aonde? Mesmo lugar que o apóstolo Paulo estava preso. Mesma cadeia, mesma prisão, mesmas correntes. Mas existe um abismo de diferença entre eles. E qual é o abismo, pastor? É porque Onésimo está preso e é preso. E Paulo está preso, mas é livre, né? É porque minha Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Te dar um exemplo melhor. Paulo vai preso no Atos 16 novamente. Agora vai preso com Silas. A Bíblia diz que ele vai preso no cárcere inferior, amarrado pelos pés e pelas mãos. Aí por volta de meia-noite, você conhece o texto. Quando vai chegando meia-noite, eles resolvem adorar a Deus. Desce um terremoto. O terremoto balança o alicerce, quebra as cadeias. Quando isso acontece, o carcereiro, que está do lado de fora, vê aquela cena e pega um punhal, uma espada para se matar. Pastor, por que ele vai fazer isso? É porque ele entende que os presos fugiram. E naquela época, se o preso foge, o carcereiro paga com a própria vida. Então, se o preso fugiu, ele pensa, vão me matar, eu me mato primeiro. Quando ele vai fazer isso, escuta uma voz que sai dentro da prisão. Qual é a voz? Apóstolo Paulo, ele diz, não faça tal coisa, porque ainda estamos todos aqui. Quando ele escuta isso, ele diz, o que eu faço para ser salvo? Irmão, olhe para cá, como é que o carcereiro, que está do lado de fora, está perguntando o que faz para ser salvo para Paulo, que está do lado de dentro? É porque o carcereiro está do lado de fora, mas é preso. E Paulo está do lado de dentro, mas é livre. Quem sabe você não está se perguntando, pastor, como é que eu vou te falar quem foi que me perguntou isso? Eu estava dando uma aula de EBD, pastor, lá na Devec em Oaíba, onde eu congreguei. O senhor já foi lá? O Alan teve aqui esses dias, né? E aí eu estava dando aula lá, e eu falei assim, um terremoto caiu, irmãos. E aí balançou o alicerce, um adolescente levantou a mão. Eu falei, fala meu filho. Aí ele falou assim, pastor, como é que um terremoto caiu na prisão, balançou o alicerce, quebrou a cadeia e ninguém morreu? Aí eu pensei, da onde que saiu esse adolescente? Miserável. Falei, senta aí, rapaz. Aí, pastor, não é hora de perguntar não. Eu falei, não, amanhã. Irmão, fui para casa pensando nisso. Falei, não é que ele tem razão? Meu irmão, um terremoto balançou tudo. As cadeias foram quebradas, os alicerces, são essas colunas aqui, ó. Elas foram balançadas. Não machucou uma pessoa. Eu estudei terremoto, eu estudei fenômenos naturais na faculdade, pastor. A gente está pisando num chão que não é chão definitivo, tem várias camadas de terra. Nós já fomos em Israel, pela misericórdia, que lugar maravilhoso. Você vai lá também, amém? Para você pisar aonde Jesus pisou, tu desce uma camada, uma escada, que deve ter umas 5 cidades embaixo. Você vai descendo, para você pisar no mesmo lugar que Jesus pisou, porque tem muitas camadas de terra. E essas camadas são divididas por placas, que nós chamamos de placas tectônicas. Essas placas se movimentam todos os dias, mas se elas fizerem um movimento muito forte, muito brusco, elas vão causar um negócio chamado abalo sísmico ou abalo sistêmico. O que é isso, pastor? É um nome para falar que é um terremoto. Pastor, porque a placa move embaixo e a terra treme em cima. Pastor, entendi. Então isso é terremoto. Eu continuo querendo saber como é que um terremoto caiu na prisão, balançou o alicerce, quebrou a cadeia e ninguém morreu. É porque esse aqui não veio de baixo, né? É porque quando um terremoto vem de baixo, as pessoas ficam presas nos escombros. Quando ele vem de cima, elas são livres. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas não sabem para onde ir. Quando ele vem de cima, ele aponta o caminho, a direção e diz, é para lá que você vai. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas ficam com medo. Quando ele vem de cima, ele lança fora todo medo. Porque terremoto de Deus não mata, ele dá vida. Terremoto de Deus não destrói, ele reconstrói. Terremoto de Deus não acaba, ele recomeça. Todas as vezes que Deus permite que a tua vida seja tremida, ele não quer matar você. Ele quer elevar o teu nível de intimidade com ele. Se o teu barco está balançando, se a tempestade bateu na tua porta, se as ondas estão se agigantando sobre a tua vida, fica tranquilo, é Deus dizendo, eu vou te levar no nível maior de intimidade comigo. O terremoto nunca destrói um crente que sabe quem Deus é, mas ele eleva a tua compreensão, muda teu caráter, transforma toda a tua vida. Pastor, eu estou sendo tremido, fique tranquilo, é Deus dizendo, eu vou mudar todas as coisas. Será que alguém pode me ajudar a adorar ao rei aqui? Deus te transforma no meio do tremor de terras. Estou sentindo a presença dele. Oh, irmão, é Santa Ceia, vamos devagar. Calma. Pastor, o que aconteceu? Onésimo, ele recebe. Olha que trajetória, pastor. Olha que trajetória. O cara foge porque não quer ser mais escravo. E no meio da fuga ele vai preso. E dentro da prisão ele descobre a verdadeira liberdade. Onésimo fugiu porque não queria ser escravo de Filemão e acabou se tornando escravo de Cristo.
Porque nossa liberdade não está ligada aos lugares que nós andamos, mas ao Senhor que nós servimos. Porque minha Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca parou pensar nesse versículo, não? Por que tem essa palavra gigante no meio dele? A Bíblia diz que se você tirar um ponto, né, um tio da Bíblia, você está alterando a Bíblia, isso não pode acontecer. A pessoa que faz isso, ela está debaixo de maldição. Só que se você arrancar a palavra verdadeiramente, o versículo parece que não perde sentido. Ó, se o Filho do Homem vos libertar, você é livre. Você continua sendo livre pelas mãos do Filho do Homem. Então por que tem uma palavra gigantesca chamada verdadeiramente ali no meio? Eu vou dizer por quê. É porque tem gente que acha que é livre, mas é presa. Acha que é livre porque vai onde quer, porque compra o que quer, porque se relaciona com quem quer, porque anda onde quer. Mas quando bota a cabeça no travesseiro, descobre: estou preso a esse problema, estou preso a esse vício, estou preso a essa dor, estou preso a essa ferida de 10 anos atrás. Mas que bom que você veio aqui hoje. Por quê, pastor? Porque onde o meu Deus está, cadeia nenhuma pode permanecer. Eu vim pregar um Deus que ainda salva, cura e liberta. Você entrou no ambiente da liberdade. Eu já quero declarar: nenhuma cadeia te prende mais a partir de hoje. Eu quero dar uma ordem para toda doença que tenta te aprisionar numa cama, em nome de Jesus. Seja curado. Você está sentando na mesa do Senhor, e na mesa do Senhor milagres acontecem. Eu quero dar uma ordem para todos os vícios, para todas as dores, para todos os maus pensamentos psicossomáticos que querem acabar com a tua vida e te deixar transtornado. Em nome de Jesus, seja curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que caiam as cadeias, que caiam os demônios, que caiam as doenças, que você viva liberdade verdadeiramente. Alguém pode me ajudar a adorar a Ele? Você entrou no lugar que as cadeias caem e a liberdade entra. Arabadaraba, xarabadaraba, vamos lá. Ele entra no ambiente que Paulo está. Paulo prega para ele. Aí fica no campo das ideias. Ele aceita a palavra, se converte. Aí imagino Paulo falando: você é da onde? Eu sou escravo, cara. Porque todo mundo que se converte fala a verdade, irmão. Fala ou não fala? Fala. Sou escravo. É igual o pastor fazer o primeiro gabinete com você. Como é que é a tua vida? Aí tu: pastor, o senhor quer do início? Eu posso puxar o livro aqui. Imagina Onésimo falando: pastor, eu era escravo, pastor. E tem mais, eu estou fugindo. Eu dei prejuízo no meu senhor. Aí Paulo dizendo: ok, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá para resolver isso. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ó, você vai voltar, mas tem um porém. Eu sei quem é teu senhor, sou pastor dele também. Você vai voltar, mas tu vai voltar respaldado. Eu vou escrever uma carta. E ele começa: ô Filemão, tudo bem? Sabe que tu me deve, né? Ele fala: recebe Onésimo aí, porque para mim ele é como um filho que eu gerei nas minhas prisões. Como é que pode o cara preso, amarrado atrás das grades e gerando, irmão? Me explica um negócio desse. Eu vou falar isso aqui para quem tem ministério. Olhe para cá, se você tem ministério. Não existe cadeias humanas que possam impedir a gestação do ministério de alguém. Quando Deus decide fazer alguém gerar nessa terra, o homem pode não querer, teus parentes podem não gostar, teus inimigos podem reclamar, os teus amigos podem se incomodar, mas se Deus quer fazer você gerar, cadeia. Eu estou sentindo uma presença poderosa. Eu vim liberar isso, é uma palavra de confirmação para alguém que está assustado. Fique tranquilo, o teu ministério vai dar fruto, porque o ministério não vem do homem, ele nasce no coração de Deus. E quando ele decide escolher alguém, pode ter nascido em família complicada, pode ter vindo de um lugar complexo, pode ter nascido no meio da idolatria como eu, pode ter vindo no meio de um monte de gente difícil, mas se o céu resolveu te escolher, ainda que seja improvável, vai gerar no reino de Deus. Eu preciso de alguém para acreditar nessa palavra profética. Quando Deus quer fazer alguém gerar, você gera milagres para Ele. Ah, Jesus. Estou sentindo uma presença poderosa. Uau. Aí ele diz mais. Ele fala assim, ó: recebe ele aí. É como um filho que eu gerei nas minhas prisões. E ele faz um trocadilho com o nome dele incrível. Ele diz assim: porque antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil. Esse foi o que mais mexeu com a minha mente.
Por quê, pastor? É porque como é que ele pode ser inútil agora que não é mais útil, agora que não é mais escravo, e inútil quando era escravo? Deve ser o contrário. Não é, pastor? Quando ele era escravo, ele trabalhava, ele colhia, ele plantava, ele tinha utilidade. Mas agora que não é mais escravo, Paulo está falando que quando ele era escravo, quando ele era teu escravo, ele era inútil, servia para nada. Agora que não é mais teu escravo, agora ele é útil de verdade. Eu falei, como é que pode o cara ser útil agora que não é escravo mais? Eu vou falar com Deus, eu falei assim, eu não entendi nada. Ele vai ser útil agora que não vai trabalhar? E Deus falou comigo, Miguel, presta atenção. Filemão está perdendo um escravo, mas está ganhando um obreiro, né? É porque o escravo só trabalha enquanto tiver força física. Mas quando ficar velho, não trabalha mais. Mas obreiro compartilha coisas eternas, que não perde validade. Aqui tem um princípio poderoso. Qual é o princípio? Tem coisas que você perde temporariamente para não perder eternamente. Sabe aquilo que saiu da tua mão e tu falou, perdi? Perdeu nada, irmão, semeou. Porque no reino você não perde, no reino você semeia. Aqui, renúncia aqui não é perda e nunca será. Renúncia aqui é semente sendo plantada, mandando um recado para o teu futuro. Sabe que você que nasceu para ser empreendedor, você que nasceu para ser médico, você que nasceu para ser advogado, e Deus falou assim, não, eu quero que você vá empreender para mim, eu quero que você seja médico para mim, eu quero que você seja engenheiro para mim. E tu pegou tudo que você pensou e entregou na mão de Deus, pensando assim, perdi, entreguei para Ele. Fique tranquilo, o Deus que recebeu os teus sonhos é fiel para realizar sonhos que você nunca imaginou. Não tem nada que você abandone no reino de Deus que não volte para você de uma forma que você nunca imaginou colher. Deus não é como banco, Deus não é como empréstimo, Deus não é como bolsa de valores. Deus é muito mais do que qualquer trade. Deus é aquele que quando recebe a tua semente, resolve derramar sobre a tua vida algo que você nunca imaginou receber. Eu preciso de alguém para acreditar nessa palavra. As tuas renúncias estão mandando um recado para o teu futuro, estão dizendo, eu estou semeando um futuro poderoso na sua vida. Alguém pode acreditar nessa palavra profética aqui? Uau, eu estou sentindo a presença dele. O pastor Leandro foi no Rio esses dias. Ele pregou numa filial nossa, uma filial muito interessante. Essa sobe o morro assim, tem segurança particular. O que é isso? Os meninos estão lá na porta. É um lugar hostil. O inimigo reina naquele lugar. Não é assustador? É assustador para mim que moro lá, imagina para você. Só nesse ambiente aí, Leandro, existem 16 igrejas nossas. Eu já fui em todas elas, nas 16. Fui e ainda vou. Aí eu fui em uma, que tu sobe uma escada, sobe 80 degraus. Porque tem umas que o carro não vai, tu tem que ir a pé mesmo. Aí eu subi, pastor, 80 degraus. Tu imagina como eu cheguei lá em cima? É porque a Smart Fit, aqui tem Smart Fit, a academia, ela deve estar muito feliz comigo, irmão. Por quê? Porque eu pago e não vou. Desconta do cartão e não vou. Ela deve olhar e falar assim, você é cliente de ouro. Cheguei lá, daquele jeito, é uma senhorinha, uns 80 anos, pastor Joab, botou a mão na minha mão e falou assim, tá cansado, meu filho? Eu falei, irmão, como é que a senhora chegou tão rápido aqui em cima? Ela falou assim, eu subo essa escada há 80 anos, meu filho. Uma panturrilha desse tamanho. Aí ela falou assim, entra. Aí eu entrei. Quando eu entrei, um obreiro me recebeu, um obreiro grande, uma mão gigantesca. Ele apertou minha mão, quase abraçou meu braço todo. Ele falou, paz do Senhor, pastor. Eu, paz. Aí ele, o pastor não chegou ainda, o senhor toma um café comigo aqui? Aí eu falei, tomo. Quando eu sentei na frente dele, ele falou assim, pastor, o senhor sabia que eu já fui preso? Eu falei assim, uma ótima informação para você me dar aqui em cima, obrigado, viu? Eu estou muito satisfeito, estou muito confortável. Mas, irmão, já estava lá em cima, já estava sentado. Falei, quer saber de uma coisa? Falei, vou chutar para frente. Falei, você foi preso por quê, meu filho? Aí ele falou assim, pastor, eu era líder de torcida de futebol. E um dia no Maracanã, eu tinha 100 homens comigo. Os homens brigaram com a outra torcida. E alguém da outra torcida morreu. Eu não tinha nada a ver com aquilo, eu estava em outro lugar. Mas, porque eu era o líder, fui preso. Minha esposa correu, foi falar com a juíza. E disse, meu marido, tem nada a ver com isso, ele está do outro lado. E a juíza falou, teu marido é fulano de tal? Ela falou, vai pegar 20 anos. Ele falou, pastor, eu fui para a delegacia, da delegacia eu fui para o presídio. Quando eu entrei no presídio, fui recebido por um homem baixinho, que apertou minha mão e falou assim, pai do Senhor, varão. Eu sabia lá o que era varão, pastor, mas porque ele me recebeu, eu sentei do lado dele. Ele começou a pregar para mim. Ele falou, pastor, em 3 meses, eu estava convertido, dos pés até o último fio de cabelo da minha cabeça.
E quando eu descobri que eu ia pegar 20 anos, eu fui pro canto da cela e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor me permitir sair vivo daqui, eu te sirvo o resto da minha vida. Aí eu já estava chorando, irmão, não aguento essas histórias. Aí eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Ele falou, no dia do meu julgamento, pastor, a juíza ficou doente. Veio um juiz substituto, pegou meu caso e falou assim, você é fulano de tal? Ele disse, sim, senhor. Ele falou assim, aqui está 20, ó, estou riscando 0, vai pegar 2. O primeiro ano você vai no regime semiaberto, vai e dorme na prisão. Segundo ano você vai botar uma tornozeleira eletrônica, vai andar por aí, vai fazer o que você quiser, sem sair dos limites do Estado. Aí ele falou assim, tá bom, tá fechado. Bateu o martelo. Ele falou, pastor, o primeiro ano eu ia do presídio para a igreja, da igreja para o presídio. Segundo ano eu fui morar na igreja. Ele falou assim, eu fui consagrado a obreiro com a tornozeleira no pé. Porque eu trabalhava 24 horas lá. Ele falou, pastor, quando chegou o dia de tirar a tornozeleira, falou que botou o pé em cima de uma mesa, pastor. Tinha um cara sentado numa mesa de madeira, terno e gravata. E ele falou assim, o pastor Elias deve saber disso. Ele falou assim, você é o preso de número 1000, falou para ele. Aí ele falou assim, o que tem? Ele falou assim, é porque o preso do número 1000, que alcança os requisitos, alguma coisa com comportamento, não sei, ele merece o indulto do Estado. E ele falou assim, o que é indulto? Ele falou assim, indulto é perdão. Aí ele falou que virou pro cara e falou assim, você vai me perdoar agora? Tinha que perdoar no começo, pô. Vai me perdoar agora que eu estou indo embora? Ele falou, você não está entendendo, eles vão apagar a tua ficha. Aí ele falou, você quer? Ele falou, eu quero. Quando eu botei na frente dele, estava escrito assim, ó, indulto da graça. Falou que rabiscou, devolveu para o cara deu para ele de volta, ele foi embora. Aí ele disse que passou 3 meses, deu vontade de ir à praia. Pegou o carro emprestado com o cunhado dele, desceu a comunidade, passou. Quando ele virou, tinha uma blitz da polícia. O policial mandou ele encostar. Chegou perto dele e falou assim, eu te conheço de algum lugar. Aí ele falou assim, é provável. Aí ele disse assim, ó, para eu não tirar você do carro e não colocar você naquele muro ali, com a mão para o alto, me fala só uma coisa, tem passagem pela polícia? Ele disse que olhou para a esposa, olhou para o policial, olhou para a esposa, olhou para o policial e falou, tenho não. Aí ele falou assim, dá aqui o documento. Disse que o policial pegou o documento e foi para a viatura. Ele falou, pastor, aquele cara ficou naquela viatura, eu acho que ele ficou lá uns 40 minutos, olhando meu nome. Daqui a pouco volta ele, cara de mal, emburrado, deu o documento na minha mão, ele falou assim, posso ir embora? Ele disse, pode. Aí ele falou, tô liberado? E ele falou, tá, ficha limpa. Mano, nessa hora eu comecei a chorar. Ele falou, pastor, tá chorando por quê, pastor? Eu falei assim, porque nós éramos iguais. Ele falou, o quê, pastor? O senhor já cometeu crime? Já foi preso? Eu falei, não, nunca cometi crime, nunca fui preso. Ele falou, como é que nós éramos iguais, pastor? Então, eu falei assim, porque nós estávamos destinados ao mesmo destino. O inferno seria a nossa morada final, mas porque a graça que te alcançou, me alcançou agora, o céu será. Eu preciso dos alcançados pela graça aqui. Onde estão aqueles que foram alcançados? Aqueles que não mereciam, que era para estar mortos, não era para tocar teclado, não era para ser pregador, não era para ser pastor, não era nem para ser crente, mas a graça te alcançou para te dizer, quando o céu abrir e a trombeta tocar e os lavados e remidos serão arrebatados, tem um futuro preparado para você. Ele disse, eu vou, mas vou preparar morada. Você não é desse mundo, o teu passaporte foi carimbado, o Deus poderoso e exaltado pagou no teu lugar. A graça abriu, a porta está escancarada, passe por ela e seja livre. Eu preciso de alguém para exaltar o nome daquele que vive e reina, que pagou um preço de sangue por você. Uau. Então, quando alguém disser para você assim, ó, quem é você para pregar para mim? A gente está numa cidade relativamente pequena, é possível que pessoas que estejam aqui conheçam pessoas desde a infância. E quem sabe você está pregando para alguém e alguém está dizendo, quem é você para pregar para mim? Eu sei o que você fez, eu sei onde você andou, eu sei como você viveu. Você vai virar para ele e falar assim, eu também sei onde eu andei, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu vivi, mas está pago. Quando você for pregar para alguém, alguém falar assim, mas eu conheço o teu passado, eu sei o que você andou fazendo no verão passado, eu conheço a tua história. Você diz para ele, eu também conheço, Satanás também conhece, mas está pago. É porque lá em cima passa um rio chamado Mar do Esquecimento, e quando você mergulha nele, a palavra que sai da boca de Deus é, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. A cédula que era de acusação contra você foi rasgada e pregada
derramada na cruz do Calvário. Eu vim te dar uma boa notícia hoje, Caruaru. Você é livre para viver tudo que Deus sonhou a teu respeito. A folha está em branco, o relógio está zerado, o cronômetro voltou, Ele pagou no teu lugar. É por isso que eu posso levantar minhas mãos e dizer: eu sou livre. Eu preciso dos livres, dos lavados, ou dos restaurados, daqueles que estavam mortos, mas agora estão vivos, daqueles que estavam perdidos, mas agora estão achados, daqueles que iam em direção ao inferno, mas almejam ver o céu descendo. E a nova Jerusalém é para você. Alguém pode erguer as suas mãos, levantar do seu lugar e me ajudar a adorar ao Rei? Você é livre, foi alcançado, foi resgatado, foi lavado por Ele. Então adore a Deus aí. Não existe diferença entre eu, você e Onésimo. Onésimo fugiu de Filemão, nós fugimos de Deus. Onésimo encontrou com Paulo, nós encontramos com Cristo. Onésimo foi preso, o mundo prende você. Onésimo não tinha o que pagar, você também não tinha. Paulo pagou no lugar dele, Jesus pagou no nosso lugar. Onésimo se tornou filho de Paulo, nós nos tornamos filho de Deus. Onésimo voltou para casa. Se você entrou aqui afastado, desviado da casa do teu pai, vai voltar também. Não existe bênção maior nessa terra do que ser alcançado pela graça. Cadê o louvor? Do que ser alcançado pela graça. Pastor, o primeiro filme que eu vi com a minha esposa, quando nós éramos namorados, foi Os Miseráveis. Um filme do Victor Hugo, que ela amou e eu não. Mas quando a gente saiu do cinema, ela falou assim: que filmaço, né? Eu falei: amei, igual eu te amo. Ela descobriu isso agora. Só que esse filme tem uma cena interessante. Existe um cara chamado Jean Valjean. Ele é o grande ator do filme. E Jean Valjean foi preso porque roubou um pedaço de pão na França do século XVIII. Ele pagou a pena dele. Quando ele saiu sem nada, sem ambiente, sem comida, Ele saiu, foi andando. As pessoas fechavam a porta para ele. Estava muito frio. E ele andava pela rua sem eira, sem caminho, desnorteado. Até que ele passou em frente à casa de um bispo. E o bispo abriu a porta para ele e falou: meu filho, sai desse frio, entra aqui. Aí ele entrou na casa do bispo. O bispo deu roupas novas, deu banho nele, colocou ele de frente para uma lareira, alimentou ele e disse: você pode ficar aqui o tempo que você quiser, a casa é sua. Jean ficou feliz com aquela cena. Só que depois de alimentado e aquecido, o velho homem dele deu um grito. Ele olhou para as prateleiras, pastor Joab, e ele viu as pratas do bispo. Prata naquela época era mais valiosa do que ouro, porque ouro tinha pouco e as pratas valiam muito. Quando ele viu aquelas pratas, ele disse: comi, bebi, me aqueci, agora eu vou fazer a minha história. Pegou um saco, colocou as pratas dentro, botou nas costas e saiu. Quando ele saiu, que virou a esquina, 2 policiais se aproximaram dele e disseram: o que você tem na bolsa? Ele falou assim: nada. Ele disse: abre a bolsa. Quando ele abriu, tinha as pratas. Ele falou assim: conheço essa prataria, isso é tesouro da casa do bispo, você roubou. E ele falou assim: não roubei, ele me deu. E ele disse: você roubou? E ele disse: ele me deu. Então você vai lá comigo, a gente vai lá ver. Vamos lá falar com ele. A gente vai ver se ele te deu ou se você roubou. Madrugada, adentro, chegam os 2 policiais com o homem, o saco, as pratas. Bateram na porta. O bispo abre. A cena é engraçada, ele está assim com a luz. O que está acontecendo? É um senhor de idade. A porta abre e ele fala assim: pegamos esse homem no caminho, roubando a tua prata. Ele abriu: é sua prata? Ele disse: vocês me dão só um minuto? Ele voltou para dentro de casa. Pegou um candelabro, pastor Joab, mais pesado do que todas as outras pratas que estavam no saco. Falou assim: abre o saco aí. Botou o candelabro dentro e disse: é que você esqueceu de levar essa aqui também. Os policiais se assustaram, foram embora. O homem caiu de joelho, olhou para o bispo e falou assim: mas por que o senhor fez isso? E ele disse: porque graça é assim. Você não pode pagar por ela. Pega essa prata.
e ver se você consegue comprar uma vida nova para você, porque a graça é de graça. Feche teus olhos, coloque sua mão no seu coração. Eu sou livre. Eu sou livre. Você pode dizer isso? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dizer isso hoje? Diga, eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga, nada além. Nada além do sangue. Oh. Nada além do sangue de Jesus. Se você pode dizer que é livre, erga suas mãos e declare, eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós já vamos nos assentar à mesa, mas antes eu preciso saber se tem alguém hoje aqui que precisa voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez. Já quero te dizer que a mesa está preparada. Há um lugar para você se assentar na mesa do Rei. Ainda dá tempo de viver tudo aquilo que Deus sonhou a teu respeito. Como é que é aquela música? Me enxergou. Como é que é? Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus Assim mesmo, baixinho. problemas, transformou minha tristeza, Dá tempo. mudou minha vida inteira. Ó. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Se você precisa fazer isso hoje, teu pai está te esperando. Volte para Jesus ou aceite Ele pela primeira vez. Você que nunca fez isso, a oportunidade está aberta. Tem alguém nessa noite para voltar para casa? Cadê você? Você consegue? Dá um passo à frente e falar, pastor, preso não, livre. Sai do seu lugar. Pastor, eu sou livre. Liberdade só em Cristo. Você não consegue fazer tudo o que você quer sem Ele. Deus quer te dar uma liberdade de verdade. Deus quer te transformar em verdadeiramente livre. Então, se tem alguém para fazer isso aqui, eu sei que é incomum perguntar se as pessoas querem aceitar Jesus na ceia, mas você está me ouvindo. Você precisa voltar para casa. Aonde você está? Tem uma pessoa para voltar para Jesus aqui? Cadê você? Nós vamos orar por você. Deus vai escrever teu nome no livro da vida e você nunca mais será a mesma pessoa. Tem alguém para fazer isso? Esperamos você. Eu tenho 3 minutos para terminar. Aonde você está? Tem alguém para voltar para casa? Nós vamos orar por você. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai mudar teu jeito, vai mudar tua fala. Pastor, que eu tenho que mudar algumas coisas primeiro, né? Eu não consigo ir assim, não é assim que funciona. Vem do jeito que você está. Deixa que o resto Ele muda. Vem com pecado, vem com trejeitos, vem com caráter deturpado, vem corrompido, mas venha. Deus está querendo você do jeito que você está. O que é isso, pastor? É porque Ele enxerga no que Ele vai te transformar e não no que você é. Quando Jesus chamou Zaqueu, Ele disse, Zaqueu, desce depressa. O nome Zaqueu significa puro, honesto. Ele está dizendo, Zaqueu, desce daí. Ninguém enxergava ele como puro, mas Deus enxergava. Quando Ele te chama, Ele não chama você pela forma que você está. Ele chama você por aquilo que Ele vai te transformar. Então tem alguém que precisa fazer isso hoje aqui? Tem alguém? Aonde você está? Você que nos visita, você que já vem aqui, você que está entrando aqui pela primeira vez, quem sabe essa palavra não tocou no teu coração? Está com medo, preocupado, com conflito, com vergonha? Vença o medo, vença a preocupação, vença o conflito, vença a vergonha e volte para a casa do seu pai. Aonde você está? Tem alguém que precisa fazer isso? Nós vamos orar por você.
Deus vai escrever teu nome no livro da vida. E você vai viver a maior revolução dessa terra, que é a revolução do reino de Deus na terra. O que você acha que as pessoas estão fazendo aqui em plena sexta-feira, dentro dessa casa? Sabe o que eles estão fazendo? Estão na casa do pai delas. E se você perguntar para elas assim, e aí, está arrependido de ter aceitado Jesus? Sabe o que elas vão te dizer? Foi a melhor decisão da minha vida. Não estou te oferecendo uma prisão, estou te oferecendo a verdadeira liberdade. Então eu vou perguntar mais uma vez, e vou passar para o pastor Joab. Tem alguém nessa noite, homem, mulher, velho, criança, adolescente, não importa, que precise voltar para casa? Aonde você está? Você vem, nós oramos. Pastor, mas é porque tem que andar no corredor. Todo mundo aqui andou, eu andei, 90% andaram. Corredor difícil mesmo. Poucos passos que vão alterar toda a sua vida. Então faça isso, vença o seu medo e volte para casa do seu pai. Tem alguém para fazer isso? Não tem? Tem certeza? Tem certeza? Vou passar para o pastor. Enquanto ele estiver orando ou falando alguma coisa, você é livre para mudar a sua história e transformar toda a sua vida para sempre. Por favor, pastor. Glória a Deus, que Deus te proporcione outra oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Miguel, palavra abençoadíssima aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 26. Este é o momento da nossa Santa Ceia, onde nós estamos fazendo este ato em memória dele. Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram ao Monte das Oliveiras. Meus amados irmãos, sempre rememoramos que a Santa Ceia é do Senhor Jesus, é uma ordem expressa que Ele nos deixou. E se você já é batizado, se você já desceu as águas batismais, se você está em plena comunhão com Deus, independentemente da sua placa denominacional, você pode participar da ceia do Senhor. Nós vamos orar aqui pelos elementos. Sim, são elementos representativos. O suco de uva que representa o sangue, o pão que representa o corpo, a carne de Cristo. Vou chamar aqui o pastor Evandi, vem aqui orar por estes elementos. E sempre nós falamos, primeiro você come o pão e depois eu chego aqui para que juntos nós tomemos aqui o suco de uva. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tire suas mãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos. Porque como assim foi pregado, hoje nós somos livres, sendo escravos do Senhor, onde tem a verdadeira liberdade. Nós te agradecemos porque aquela cruz não era para o Senhor, mas o Senhor tomou por amor a nós. Nós te agradecemos porque